Bom dia a todos. É a minha primeira reflexão do ano. Fico muito feliz da casa cheia de rostinho que eu conheço, de pessoas que já moram aqui dentro do meu coração e assim, fico mais radiante, mais feliz ainda. Muito obrigada pela presença de vocês e também quem está tendo paciência de escutar a gente também em casa, né? Distância, mas estão aqui conosco. E eu gostaria de lembrar que amanhã as nossas aulas iniciam, né? Os nossos cursos voltam, mas as inscrições ainda estão abertas. A gente também está com um novo curso, que é a Juventude, que a gente vai pegar os nossos jovens, nesse momento vai ser entre 18 e 24 anos, né? Que é um nicho que a gente tinha meio abertinho, agora a casa está abrindo os braços também para receber essas pessoas. E nós temos uma novidade, não sei se vocês já estão sabendo. Além dessas reflexões do Evangelho que a gente oferta todo domingo, a gente tem os Gotas do Evangelho. Então são pequenos trechos do Evangelho da semana que vão estar lá toda segunda-feira no Instagram, no Facebook da casa. E também uma reflexão, um momento para a gente dar uma pausa no nosso dia, né? E dedicar um pouquinho ao nosso espírito, né? Ao nosso crescimento, ao nosso equilíbrio. Então vamos fazer a nossa prece para começar, que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Pai de amor e bondade, permita que sua luz chegue até nós hoje, nessa manhã linda de reflexão. Que o nosso aprendizado hoje seja grandioso para o nosso espírito, que sejamos confortados e fortificados à medida do nosso merecimento e da nossa necessidade. Que possamos, Pai, aproveitar cada segundo da nossa existência, usufruindo dos benefícios e também das responsabilidades que advêm dela. Que possamos estar sempre alinhados aos ensinamentos do Cristo, aos propósitos da nossa doutrina, ao qual entregamos a nossa fé. Que saiamos daqui sempre melhores, sempre mais energizados e que possamos, de alguma maneira, levar isso a todo o nosso entorno. Com a paz de Deus e de Jesus, que assim seja. Que viva Jesus. Estava quase beijando o microfone, mas tudo bem. Então, a gente hoje vai fazer a leitura, né, do capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E eu peguei um trecho que eu acho que é muito relevante na vida da gente. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, vou fazer a leitura, uma leitura um pouquinho extensa, eu peço desculpas, mas a gente precisa de todos esses elementos para elaborar nossa reflexão. O servidor que conhece a vontade do seu Senhor e não o fez o que lhe foi pedido, será punido com muito mais rigor. Aquele que não conhece a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de castigo, será punido com menos rigor. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido e cobrado. Uma grande prestação de contas será exigida daquele a quem muitas coisas foram confiadas. Isso está lá em Lucas. Jesus disse: Eu vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não enxergam as verdades que foram ensinadas, passem a enxergá-las. E aquele que já as enxergam, se tornem cegos para as coisas que atrapalham o seu progresso. Alguns fariseus que estavam com Jesus, ao ouvirem essas palavras, lhe perguntaram: Por acaso nós também somos cegos? E Jesus lhe respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Porém, agora estão me dizendo que enxergam, ou melhor, que conhecem a lei de Deus. E se ainda assim não a praticam, é por isso que o pecado permanece em vocês. Isso está em João é mais poético, né? Essas palavras de Jesus encontram sua aplicação especialmente no ensinamento dos Espíritos. É certamente culpado todo aquele que conhece a doutrina do Cristo e não a pratica. O Evangelho, que contém os ensinamentos de Jesus, é difundido apenas entre as religiões cristãs. E mesmo entre essas religiões, muitas pessoas não o leem, e entre aquelas que leem, muitas não conseguem compreendê-lo. Disso resulta que as palavras do Cristo
ficam perdidas para um grande número de pessoas. Os espíritos, pelo fato de se comunicarem em todos os lugares, procuram explicar as palavras de Jesus de uma forma universal, para que todos possam entendê-las. Cultos ou incultos, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, qualquer um pôde recebê-las. Ninguém que receba o ensinamento diretamente dos espíritos ou por intermédio de outras pessoas poderá alegar ignorância, nem desculpar-se por não possuir instrução, nem dizer que o ensinamento não possui clareza ou que possui sentido figurado. Assim, aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os utiliza para melhorar a sua conduta, tornando-se menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, que não se melhora em relação ao próximo, é muito mais culpado porque teve meios de conhecer a verdade. Essas pessoas admiram os ensinamentos como coisas interessantes e curiosas, mas elas não tocam seus corações. Os médiuns que recebem boas comunicações são ainda mais culpados se persistirem no mal, pois muitas vezes inscrevem sua própria condenação. Se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem. Mas em vez de tomarem para si as lições das mensagens que recebem, seu único pensamento é o de aplicá-los aos outros, confirmando assim as palavras de Jesus. Veem os cistos que está no olho do próximo e não veem a trave que está no seu. Por essas palavras, se fossem cegos, não teriam pecados. Jesus confirma que a culpa está na razão direta do conhecimento que se possui. Os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que de fato eram a parcela mais esclarecida da nação, eram mais culpados aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam, mas aqueles que aproveitarem o ensinamento, muito receberão em troca. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, no conselho dado pelos espíritos, se não existe alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Gente, dá um peso, não dá? Ler essa mensagem não dá até uma coisa pra gente? A gente não vem com um pouco de medo, um pouco de culpa, né? Porque são palavras muito fortes. Mas a gente precisa parar um pouquinho para pensar que isso é um processo natural. A gente nasce, a gente reencarna, a gente está aqui, já é um presente, já nos foi dado. A gente ter todos os momentos, a família, né, a nossa necessidade biológica, né, alguns precisam nascer com algumas limitações físicas, intelectuais. Então, a gente ter as nossas necessidades espirituais atendidas, a gente também está sendo, né, a gente está recebendo, está nos sendo dado. Ou seja, a gente já nasce no débito. Se a gente for parar para pensar assim, a gente já nasce devendo. Porque Deus dá tudo pra gente. Nós estamos aqui, a gente nasce com um espírito guardião para cuidar da gente. Olha que dívida absurda que a gente tem para com esse espírito. Vocês acham que é por esse caminho que Jesus quis levar a gente nessa reflexão, nessas palavras que Ele deu? E quer que a gente tenha culpa, que a gente tenha medo? Será que é isso? Quando Jesus falou essas palavras, e a gente precisa ter muito cuidado sempre com isso, contextualizar, né, o que a gente está estudando. Jesus estava lá no Oriente Médio, onde ele nasceu, no meio da cultura judaica, porque ele nasceu como um judeu, né, ele era judeu, sob o domínio do Império Romano. Então, vocês imaginam como era a sociedade naquela época. Quando ele fala essas palavras que são mais duras, porque a gente fala, né? Essas palavras não são palavras
bem-aventurados, né? Aquela coisa amorosa de Jesus. Jesus, ele vai dentro do Evangelho falando de várias maneiras, porque ele se dirige para públicos diferentes. E nesse momento, que ele é mais incisivo, ele está falando para quem? Para os fariseus, os escribas, né? Para os saduceus, que eram o quê? Os privilegiados da época. Né? Eram as pessoas que detinham o poder, o dinheiro, o intelecto, a cultura. Eles que mandavam. E o que eles faziam com esses bens e esses talentos que foram presenteados? Porque a gente tem que olhar isso, gente, como um presente. Não é uma cobrança. Foi nos dado, e dado é presente. Deus nos dá o presente da nossa encarnação. Deus nos dá o presente da nossa família. Deus nos dá o presente do nosso corpo biológico. Tudo é presente. E o que os fariseus, que era especificamente, né, o público para que Jesus estava falando nesse momento, fazia com isso? Ó, vou falar mais longe, ó. O que ele fazia com isso? Eles humilhavam, eles exploravam, eles escravizavam. Escravizavam no sentido não do físico, mas de usar as leis que eles conheciam em favor deles. Então, o que eles faziam com tamanhos talentos? Olha a responsabilidade. Eles usavam de maneira errada. E contextualizando no nosso tempo atual, o que o genial Kardec veio trazer para a gente? Um alerta. Um alerta. Falando o quão privilegiados nós somos. Nós espíritas, porque aqui a gente está fazendo uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não fala que nós somos os únicos, né? Às vezes as pessoas falam, é prepotência, é arrogância. De jeito nenhum. Kardec não fala em momento algum, nós somos os únicos privilegiados, os detentores da verdade. Muito pelo contrário. Ele fala que nós somos privilegiados no sentido de um alerta para a gente. Olha, pensem, entendam esse conhecimento que vocês têm. O que a gente faz com isso? O que adianta a gente estar aqui na reflexão do Evangelho, se quando a gente está lá fora, no nosso dia a dia, nós não somos coerentes com os ensinamentos do Cristo? O que adianta a gente ter uma fé se ela não move as nossas ações, os nossos sentimentos, quando a gente está lá fora? Então Kardec, na sua genialidade, ele veio dar um toquinho para a gente. Porque quando a gente pensa em receber, automaticamente a gente vai para o lado da matéria. Tudo que a gente recebe salário, a gente pensa que é matéria. E Kardec veio salientar para a gente não cair nesse erro de achar que é também matéria. Mas a nós espíritas, que nós entendemos a evolução do espírito, que nós sabemos que temos irmãos infinitamente mais necessitados do conhecimento do Cristo, que eles não têm ainda essa visão maravilhosa que a gente tem desse amor de Deus por nós. Nós temos que ter o que com eles? Benevolência, amorosidade, tolerância. Você não pode entregar, né, a benevolência, vamos na tolerância. E o que a gente entrega? Julgamento? Cobrança? E é isso que é o nosso papel, quanto conhecedores, não só das leis divinas, mas de tudo que o Espiritismo traz para a gente. O que a gente utiliza no nosso dia a dia? É o nosso coração, é o nosso ego? O que fala mais alto com a gente? É o nosso amor pelaquilo que a gente acredita ou as nossas necessidades egoísticas? Então, quando a gente para pensar nisso, a gente começa a entender que o fluxo da vida é um pouco diferente daquilo que a gente está imaginando. Mas o que eu quero que vocês pensem um minutinho, que é
vamos dizer, o âmago da minha reflexão, eu quero que vocês pensem. Quem que cobra? De onde vem essa cobrança? Né? Lá tá. A quem muito foi dado, muito foi cobrado. Ok, legal. Quem que cobra? É Deus? É Jesus? A gente desencarnou, chegou no plano invisível, tem o departamento de cobrança espiritual? Quem que cobra? O que vocês acham? Nós mesmos. A cobrança é nossa. Quando a gente desencarna e chega lá no plano invisível, que a gente passa por todos os processos necessários, né, para restabelecimento do nosso eu psíquico, até a gente se, né, lembrar de tudo, todas as encarnações, tudo. A gente tem um tempo, demanda um tempo. Quando a gente lembra, quando a gente volta a ser um ser espiritual integral, porque aqui a gente está como uma parte, né? A minha consciência está muito limitada. Eu digo que a minha consciência hoje é muito mais ego que consciência. E isso que a gente tem que trabalhar. Quando a gente se encontra, né, um ser pleno espiritual, a gente fica, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Eu devia ter feito aquilo. Porque eu me cobro. Eu vou querer entender o porquê que eu falhei em algumas coisas. A cobrança é interna. Nada na criação divina é externo. O espírito, ele evolui por ele. A consciência ele desenvolve por ele. E quando a gente fala em crescimento espiritual, gente, o que é? É o seu espírito grande, iluminado? O que é crescer espiritualmente? O que é ser um ser puro? É desenvolver a consciência. É você entender que tudo que você faz tem que ser pelo amor ao Cristo. Aquilo que você recebeu, você tem que dar em dobro, em triplo. Por quê? Porque você entende que isso é o seu processo de aprendizado. Isso, de amar ao próximo, de vivenciar isso, é o que vai trazer para você todos os elementos necessários para o teu engrandecimento. Então, quando a gente fala de crescer espiritualmente, a gente está falando o quê? Agora vocês já sabem. É desenvolver a nossa consciência. É um processo interno. Isso é uma coisa que acontece dentro de cada um. E aí, a gente para pensar de novo, que isso é uma coisa muito interessante, quando a gente vê essa passagem do Cristo, que ele fala para os fariseus, quantas vezes a gente não faz isso e não percebe? Nossa, eu fiz tudo por você, olha como você me paga. Quantas vezes a gente faz alguma coisa por alguém e a gente cobra, e a gente exige, seja recompensa, seja reconhecimento, enfim. E é isso que essa passagem nos ensina. Acabei de falar, a cobrança é interna. Então, se a gente vai fazer alguma coisa por alguém, a gente faz porque a gente quer. A outra pessoa recebe se ela quiser. Nós não temos o direito de cobrar nada de ninguém. Nós não temos. Acabei de falar de Deus não nos cobra. Quem somos nós para cobrar algo de alguém? A consciência interna, o desenvolvimento do espírito é interno. Então a gente tem que trabalhar isso de modo que a gente propicie a compreensão e entendimento do meu irmão. Fiz isso por você, vou fazer quantas vezes for necessário, não cobrando. Se é para cobrar, não façam. Não façam. Porque a gente recai no outro erro. Porque nós somos os privilegiados, Kardec falou. A gente sabe que a gente não pode fazer isso. Se a gente sabe, como que a gente vai fazer?
E isso, gente, esse processo de conscientização que a gente tem, que a gente, às vezes a gente não reflete no nosso dia a dia, ele é um processo que não tem volta. Quando a gente conhece as verdades espirituais, não conseguimos retroceder. Por isso que quando, quem estuda, quem está lá com a gente nos nossos módulos, de estudo da doutrina, a gente fala assim, o espírito não retrocede. Por quê? Porque quando você ganha consciência, você jamais perde. Você nunca vai para trás, você pode ir para o lado, mas para trás jamais. O espírito nunca retrocede no nível de consciência dele. E quando a gente fala que o espírito não retrocede, é exatamente esse sentido. Então vocês olham a importância de uma passagem que nos traz até elucidação do que nós somos quanto seres espirituais. Kardec, através disso, ele veio nos mostrar a responsabilidade que a gente tem quanto seres espirituais. Que nós precisamos o quê? Cobrar quem? Cobrar o outro? Não, cobrar a mim. Eu não mudo o outro. Eu não mudo. Ninguém muda ninguém. O que eu posso fazer é inspirar as pessoas, como Jesus nos inspirou. Gente, Jesus, espírito puro. Puro. Foi difícil para ele, imagina para nós. Quem somos nós? E o nosso principal papel sempre será o de acolher. Nós não temos o papel de evangelizar o outro. A evangelização, ela vem pela educação do espírito, pela consciência desenvolvida, pelo próprio espírito. É tudo de dentro para fora. Sempre. Não existe nada que não parta do espírito. Por isso que a gente insiste tanto que as pessoas não se enxerguem. Aqui a gente está no estágio. Isso aqui é o estágio. Nós estamos num processo. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar vai ser sempre no plano invisível. Aqui a gente está só estagiando. E esse estágio, gente, ele não é fácil. Ele é difícil. E a gente, às vezes, por conta de má informação, da falta da leitura, que aqui Kardec ainda cita isso, a falta da leitura dos ensinamentos, a gente se perde. Eu trouxe um trecho, dá licença, vou pegar aqui a minha colinha. Minha colinha está aqui, que eu quero ler para vocês. Lá no capítulo 3, nos mundos felizes, aqui do nosso evangelho, porque outro erro. Eu nunca vou conseguir fazer uma reflexão pura. O evangelho, ele é todo ligado. Tanto é que nessa mesma passagem, ele cita a trave e o argueiro. Não tem como. O evangelho, ele permeia a vida do espírito. E o que permeia a gente não consegue seccionar. Não consegue. Você pode separar qualquer coisa. Ele é sistêmico, ele é inteiro. A gente nunca vai conseguir quebrar o nosso evangelho. Ele entra como um todo na gente. Então vamos ler aqui o que diz nessa passagem. O homem, buscando seu aperfeiçoamento, não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Seu objetivo é chegar à categoria dos puros. Porém, esse desejo não lhe representa um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com muita dedicação. Dessa passagem, tem uma palavrinha que é peça-chave para a nossa reflexão de hoje. Será que alguém pescou a palavra-chave? Sabe por que a gente não pesca? Porque a gente acha que essa palavra é errada. Por isso que é importante a gente estar sempre lendo o Evangelho. A palavra é ambição. No Evangelho, eu vou repetir para vocês. O homem, agora preste atenção na palavra ambição. O homem, buscando seu aperfeiçoamento, não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Seu objetivo é chegar à categoria dos puros. Porém, esse desejo não lhe representa um tormento, mas sim uma nobre ambição que o faz estudar com muita dedicação. Mas a gente tem medo da palavra ambição,
Porque a gente confunde ambição com ganância. Assim como a gente confunde ansiedade com angústia, que era o que a gente estava falando hoje de manhã. Assim como a gente confunde aluno com estudante. Antigamente, as línguas, elas não eram tão elaboradas, tão refinadas como hoje. Então, uma palavra significava um monte de coisa. Não existia a diferença entre ambição e ganância. Quando a gente lê o Evangelho, né, a Sagrada Escritura mesmo, lá a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ambição é uma coisa horrorosa, o ambicioso vai ser, né, trucidado, enfim. Mas é pela pobreza da palavra, porque na época já tinha uma grande dificuldade com relação às línguas, né? Poucas pessoas tinham acesso à educação. E aí escrevia em aramaico, falava em aramaico, escrevia em hebraico, era tudo muito confuso. Fora isso, tem as traduções, que a gente também, né? Nós temos o Haroldo Dutra, que fez uma brilhante tradução para a gente, né? Com um estudo maravilhoso do Novo Testamento. Do Antigo ele vai começar também. Mas a gente tinha uma pobreza de palavra. Então a gente precisa, quando lê, ainda tomar um cuidado para não cair no erro de achar que uma coisa que é positiva é negativa. Todo o espírito em processo de crescimento tem que ser ambicioso. Todo o espírito em processo de crescimento tem que ser ambicioso. Os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, isso é ambição. E é uma coisa boa. A ambição abre o caminho do crescimento do espírito. Intelectual, moral, material. A gente tem medo de falar de material, de dinheiro. Por quê? Nós temos a lei da igualdade, essa lei linda, maravilhosa, que ela fala que aqueles que nasceram sem recursos financeiros, eles têm direito sim de galgar aonde eles quiserem chegar. Por quê? Se não for para eles chegarem aonde eles desejam, eles não vão. Eles não vão, porque nós temos uma programação necessária para o nosso desenvolvimento. Então a todos é dado o direito de crescer. Se eu me acomodar, tem até Hamlet, tem uma citação muito famosa, né? Shakespeare lá em Hamlet, que ele fala assim, algo do gênero, tipo, é melhor a gente ficar com os problemas antigos do que receber uns novos. Não! Eu preciso crescer. Eu tenho que sair da zona de conforto. Eu preciso me superar, crescer acima de mim mesmo. Isso é ambição. Nós não podemos nos contentar com o que a gente é. Nós não podemos. Eu não sei vocês, mas hoje eu me analiso infinitamente melhor do que eu era há 20, 30 anos atrás. E eu falo que eu não troco a minha maturidade pela minha juventude, apesar de olhar no espelho e querer esticar tudo, eu não troco. E as verdades espirituais também são assim. Esse véu da ignorância que a gente às vezes fala assim, é melhor não saber, não quero nem saber, com medo de ser cobrado. Primeiro, a cobrança é nossa. Não tenham medo de ser cobrado, porque nós vamos chegar lá e nós vamos ser acolhidos. Não é passar a mão na cabeça, mas nós vamos ser acolhidos. Com certeza nós vamos ser acolhidos. E digo mais, tudo que a gente deixou de fazer ou que a gente fez de errado, nós vamos ter uma nova chance para vir fazer de novo e desenvolver a nossa consciência. Isso se chama misericórdia divina. Uma coisa que a gente não aprende quando a gente fala assim, eu fiz tanto por você e é dessa forma que você me paga? Para um amigo, para um filho, né? Os pais eles se acham no direito, né? Nós pais achamos que a gente viveu pelo filho e ele tem que ser grato eternamente. Não. Ele tem que ser grato se ele sentir isso como verdade dentro dele. Senão, ele vai precisar de várias experiências para aprender esse significado de amor e dedicação. É o tempo dele. É o tempo dele. Então, quando a gente começa a entender essa consciência
que a gente acorda no plano espiritual e ao invés de a gente ficar, meu Deus, a gente acorda e fala, nossa, atingi meu objetivo, conquistei aquilo que era tão precioso para mim, resgatei um amigo, que já estava várias encarnações lá, a gente, meio estremecido. Quando a gente acorda e a gente percebe todas as coisas lindas que a gente fez. E esse crescimento espiritual, esse progresso de consciência, ele é tipo viciante. Porque a gente se sente muito bem. Essa felicidade que, a gente sabe, não é desse mundo felicidade. O que é felicidade? É você se sentir completo no lado de lá. É você se entender como um espírito pleno. É você estar alinhado com tudo que você, com todas as expectativas que você criou dentro do seu espírito. Porque a gente ainda é muito infantil espiritualmente, a gente cria, A gente quando vai fazer a nossa programação espiritual de reencarnação, a gente quer tudo. Tem certeza que você quer isso? A gente é empolgado ainda, a gente é criança. Sabe criança quando vai para a praia, que chega na praia e sai correndo? Pai, não, filho. Não pode pular direto na piscina, não pode correr direto para o mar. E a gente vai ensinando, somos ensinados assim. E as verdades espirituais, elas acabam virando tipo um hábito, sabe? De novo, os pais, não ensinam a gente a escovar o dente? Escovou o dente, esqueci, vão chamar você de bafão na escola, volta lá, escova, volta lá. Chega uma hora que virou normal pra gente. Quem sai de casa sem escovar o dente? Ninguém levanta a mão. Mas a gente vai aprendendo. Essas verdades, elas se tornam primordiais na vida da gente. Nós não vamos conseguir viver a nossa existência sem elaborar elas. E a gente, às vezes, esquece, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas coisas, dessas verdades espirituais. Mas por quê? Se a ambição é eu elevar a Cláudia acima dela mesmo, a ganância é eu elevar a Cláudia acima do outro. E o próprio Evangelho fala isso. A gente acabou de ler essa passagem que fala, o homem elevar acima dele mesmo, perfeito. Agora, o homem se elevar acima do outro, isso é ganância. E a ganância, gente, é uma chaga da humanidade. Eu acho que a nossa sociedade é muito enferma, porque o ganancioso, além de deter o poder de ter tudo, ele quer destruir o outro. Não satisfeito em ter, ele quer ver o outro no chão. E como que a gente vive isso? Ter esse equilíbrio, saber que o dinheiro é bom, mas ele não é tudo, para eu não viver em função do ter, e sim em função da minha essência, do meu ser, mas tendo um conforto, todos aqui, graças a Deus, a gente está vestido, alimentados, sairemos daqui, vamos para as nossas casas, vamos ter um delicioso almoço de domingo, somos duplamente privilegiados. Então, como a gente não se perder nessa coisa, essa nuance tão frágil, o que é ganância, o que é ambição, o que é necessário, o que é supérfluo, a gente entra de novo, cada um sabe de si. Eu não posso dar uma regra, eu posso criar para mim, mas dar para o outro, eu não posso. Mas como que eu vou resolver isso, gente? Se a gente está aqui falando de cobrança, que eu vou me cobrar, que agora eu já sei, vocês já sabem, quando a gente desencarnar, que isso é fato, um dia vai acontecer para todos nós. Quando chegar no lado de lá, o que vai acontecer? Nós vamos nos cobrar, não vai vir ninguém de fora. E como que eu vou saber isso? Eu vou citar Sócrates, que era um gênio também. Conhece-te a ti mesmo. Eu não vou nem falar do espiritismo. Conhece-te a ti mesmo. Eu não posso ser um ser editado. Na casa de Jesus eu sou uma pessoa, fora da casa de Jesus eu sou outra. Quando eu estou, numa festa eu sou uma pessoa. Quando eu estou na minha condomínio eu sou outra pessoa. Eu sou um ser integral. Eu não posso editar a minha imagem, a minha personalidade conforme a minha necessidade. Eu preciso ser único. E às vezes ser único é difícil. Tem pessoas que são,
mais ríspidas, são mais duras, e aí aqui na casa de Jesus eu não posso, eu tenho que me suavizar. Não, ela tem que ser honesta, falar, olha, eu sou assim, eu não faço por mal, é a minha personalidade. Porque é muito difícil, sabe aquela pessoa que chega assim, você tá bonita, eu tô bonita hoje, daí a pessoa olha e fica... Porque se ela falar não, ela vai ser execrada, mas se ela falar sim, ela tá mentindo. Então, a gente tem que procurar, né? Chico falava que tem verdades que foram feitas para não serem ditas. A gente tem que procurar, já te vi dias melhores, está com algum problema? Mas pra gente é muito difícil. Né? A gente tem uma etiqueta social que às vezes ela nos molda de tal maneira que não permite que a gente se mostre como a gente é. Isso é muito complicado. Se a gente não se conhecer, a gente não vai conseguir fazer aquilo que aí sim o Espiritismo bate incessantemente, que é a tal da reforma íntima. Se eu não conhecer os meus vícios, se eu não conhecer quem eu realmente sou quanto espírito, eu não vou trabalhar a minha consciência. Por quê? Porque eu só estou trabalhando o meu ego. A consciência é algo muito profundo. Então eu preciso ter coragem para me analisar, para me entender o quão materialista eu sou, o quão consumista eu sou. Eu sei que eu sou, não consigo mudar, mas pelo menos ter a consciência do que você é e do que você precisa trabalhar. A vida não é fácil. E a gente comete um erro também muito grave. A gente acha que uma pessoa que está numa posição com mais facilidades, não só dinheiro, mas com mais facilidades, ela não tem sofrimento, não tem dor. Vou contar outro segredo para vocês. Não existe criatura nenhuma, espírito nenhum encarnado no planeta Terra, um mundo de provas e expiações que não tem uma vida sofrida. Não tem. Uns têm uma vida mais, outros têm uma vida menos, mas todos têm. Por quê? Porque nós estamos aqui para vivenciar esse aprendizado. Gente, o Cristo, ele passou pelas dores para poder encarnar nesse planeta. E olha que agora está ainda melhor do que quando ele veio. Porque a gente está, lei do progresso, nós estamos sempre aí. E essa lei do progresso, o que impulsiona a lei do progresso? É a ambição dos espíritos crescerem, de se tornarem espíritos puros. Então, a gente precisa estar sempre cuidadoso com as palavras, não entender de forma abrupta o que é o significado delas. Porque a gente vai o quê? Acabei de falar, sabe essa etiqueta social? A gente vai pelo que os outros dizem, pelo que os outros compreendem, pelo que os outros interpretam. A gente tem que se dar o luxo, se dar o trabalho de estudar. Né? A gente já dá uma folguinha para vocês aqui, a gente vem nas nossas reflexões, tem as gotas do Evangelho, tem as palestras. Mas não peguem esse conhecimento como pronto. Ele é para mim. Eu estou dividindo com vocês. Vocês têm que elaborar de vocês. É de dentro para fora. Eu estou só dividindo o que eu tenho de mais precioso, que é a minha fé espírita. Isso é o mais precioso para mim nesse momento, quanto encarnada. Porque se não fosse isso, eu estava completamente perdida. E a religião é esse, é o nosso rumo. É o caminho que a gente tem para chegar ao quê? Ao Cristo. O nosso desenvolvimento da consciência, o nosso desenvolvimento espiritual, ele se dá como? Exatamente dessa maneira. Aprendendo a andar nesse caminho que a gente vai criar. Ninguém faz o caminho pela gente. É um erro imenso, a gente querer fazer o caminho do outro. A gente pode ajudar, a gente pode falar assim, vamos caminhar de mãos dadas. Aí, ok. Que é isso que a gente faz, né? Com os nossos companheiros, companheiras, com os nossos amigos, com os nossos familiares. A gente caminha por mãos, umas mãozinhas dadas. Mas às vezes um vai para um lado, outro vai para o outro. E a gente tem que respeitar esse caminho. Né? Eu costumo ouvir muitas pessoas falando assim,
Meu Deus, se o meu filho for morar fora, eu vou morrer. Deixa ele ambicionar o crescimento. Deixa ele trilhar o caminho que ele escolheu. É um direito do espírito. Você não tem um filho, você é pai, você é mãe. A posse não pertence a ninguém. A única coisa que a gente tem nesse momento é o nosso corpo. E a gente tem que tirar os misticismos, inclusive do dinheiro. A gente tem direito, sim, a ter uma vida confortável, desde que seja honesta. Venha do nosso trabalho, um trabalho árduo, porque aonde a gente está é onde a gente deveria estar. Porque nada acontece, gente, sem a providência divina. Nada. Ninguém nasce, ninguém parte, ninguém cresce sem a providência divina. E é essa fé que tem que mover a gente. Então não se acomodem, cresçam material, cresçam intelectual, cresçam moralmente, cresçam. Aqui é a nossa escola. A hora de errar é aqui também. E depois, quando a gente chegar no lado de lá, a gente vai ver o que a gente errou e aí a gente tem uma nova chance de aprendizado. Não vou mais fazer isso. E nesse autoconhecimento, a gente vai conseguir, através da reforma íntima, ir elaborando o nosso espírito e cada vez melhorando mais. E essa história de cobrança também, eu já vou terminar, já está quase na minha hora, mas a gente só tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente está com a autoestima muito baixa, né? E a gente se deprecia. A gente também tem que tomar cuidado, né? A humildade, ela é pertinente, ela é necessária, mas a gente tem que entender a verdade dentro da gente, se enxergar. Todos nós temos coisas boas, todos nós temos coisas a melhorar, mas deem valor também. Não permitam se sentir pequenos, não se apequenem nunca, porque se vocês se tornarem, se apequenarem, se sentirem pequenos, o outro vai olhar vocês pequenos e isso vira uma coisa, uma doença para a gente. Se olhem como filhos amados de um Criador, irmãos protegidos de um cara super poderoso, que é Jesus, está lá cuidando da gente. Que nós temos um amigo que está aqui do nosso lado, nosso anjo guardião, a gente nunca está sozinho. Esse sentimento que às vezes a gente tem de solidão não deve existir jamais, jamais. A gente nunca está sozinho. A gente não consegue tomar banho no banheiro sozinho. A gente está sempre com o nosso anjo guardião. A gente não dorme sozinho. Ele está sempre cuidando da gente. Então, quando a gente for, se cobrar, a gente também precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente tem que se amar. A gente tem que trabalhar para se amar cada vez mais. Sabe como eu falei, a Cláudia se sente hoje muito mais plena do que quando eu tinha 20 anos? É isso. Se sentir em franco crescimento. Que vocês estão realmente dentro dos desígnios da vontade divina, seguindo esse caminho, trilhando o caminho de vocês, sempre acompanhados pelo anjo guardião e norteados pela nossa doutrina espírita. E eu gostaria de terminar, porque eu fiquei muito preocupada, trabalhando nessa parte de ambição, de alguém de forma equivocada achar que dá uma importância errada à matéria. Então eu trouxe uma citação que é muito linda, eu estou sempre lendo porque para mim ela tem muito sentido e eu vou dividi-la com vocês. É a citação de Alexandre o Grande. Acho que as pessoas é muito famosa, mas eu acho que ela tem uma relevância interessante para a gente hoje. Antes de morrer, Alexandre o Grande fez 3 pedidos aos seus ministros. Primeiro, que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Segundo, que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até seu túmulo. Terceiro, que suas mãos ficassem fora do caixão e à vista de todos. Daí os ministros, lógico, Quem não vai perguntar por quê? Gente, é curioso, né? E Alexandre respondeu para eles:
Eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm nenhum poder sobre a morte. Eu quero o chão coberto pelos meus tesouros para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. E minhas mãos fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que de mãos vazias chegamos e de mãos vazias partimos. O que a gente leva, gente, quando a gente parte desse planeta, é o nível de consciência que a gente conquistou, do que a gente fez de bom e do que a gente fez de ruim. Então, dada essa dica, vamos começar a pensar um pouquinho mais, né? Viver um pouquinho mais para o outro. Não tem erro, não tem erro. Não esquecendo de viver para vocês também. Muito obrigada, agradeço